Capítulo 3. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, começaram a reconstruir o portão das ovelhas. Eles o santificaram e colocaram suas portas. Santificaram o trecho até a torre de Meá e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Isaccur, filho de Inri, reconstruiu o trecho seguinte. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão do peixe. Eles colocaram o madeiramento e então puseram as portas, os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez concertos no trecho seguinte. Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, fez concertos no trecho seguinte. Zadoque, filho de Baana, fez concertos no trecho seguinte. E os tecoítas fizeram concertos no trecho seguinte. Mas seus homens de destaque não quiseram se rebaixar a trabalhar sob as ordens dos encarregados da obra. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodeias, consertaram o portão da cidade antiga. Eles colocaram o madeiramento e então puseram as portas, os ferrolhos e as trancas. Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que estavam sob a autoridade do governador da região a oeste do rio Eufrates, fizeram concertos no trecho seguinte. Uziel, um dos ourives, filho de Araías, fez concertos no trecho seguinte. Ananias, um dos fabricantes de óleos perfumados, fez concertos no trecho seguinte, e eles pavimentaram Jerusalém até a muralha larga. Refaías, filho de Ur, príncipe de metade do distrito de Jerusalém, fez concertos no trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, fez concertos no trecho seguinte, em frente à sua própria casa, e Atus, filho de Asabneias, fez concertos no trecho seguinte. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, consertaram outro trecho, e também a Torre dos Fornos. E Salum, filho de Aloés e príncipe de metade do distrito de Jerusalém, fez concertos no trecho seguinte, junto com suas filhas. Anum e os habitantes de Zanoa consertaram o portão do vale. Eles o reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. Também consertaram 1000 côvados da muralha, até o portão dos Montes de Cinzas. Malquias, filho de Recabe e príncipe do distrito de Bet-Aquerem, consertou o portão dos Montes de Cinzas. Ele o reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Salum, filho de Col-Ozé e príncipe do distrito de Mispá, consertou o portão da fonte. Ele reconstruiu o portão e o telhado, e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Ele também consertou a muralha do reservatório do canal, perto do jardim do rei, até a escadaria que desce da cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque e príncipe de metade do distrito de Bet-Zur, fez concertos no trecho seguinte, começando em frente ao cemitério real de Davi e indo até o reservatório artificial e até a casa dos poderosos. Os levitas fizeram concertos no trecho seguinte sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Asabias, príncipe de metade do distrito de Keila, fez concertos no trecho seguinte, representando seu distrito. E seus irmãos fizeram concertos no trecho seguinte sob a supervisão de Bavai, filho de Enadade e príncipe de metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesua e príncipe de Mispá, consertou o trecho seguinte, em frente à subida para a Casa das Armas, junto ao contraforte. Baruque, filho de Zabai, trabalhou com zelo e consertou o trecho seguinte, desde o contraforte até a entrada da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, consertou o trecho seguinte, desde a entrada da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Os sacerdotes, homens do distrito do Jordão, fizeram concertos no trecho seguinte. Benjamim e Assub fizeram concertos no trecho seguinte, em frente à sua própria casa. Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez concertos no trecho seguinte, perto da sua própria casa. Binui, filho de Enadade, consertou o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até o contraforte e até o ângulo da muralha. Palau, filho de Uzai, fez concertos no trecho seguinte, perto do contraforte, em frente à torre que se projeta da casa do rei, a de cima, que fica no pátio da guarda. Pedaías, filho de Parós, fez concertos no trecho seguinte. Os servos do templo que moravam em Ofel fizeram concertos até perto do portão das águas, no lado leste, e da torre saliente. Os tecoítas consertaram o trecho seguinte,
desde perto da grande torre saliente até a muralha de Ofel. Os sacerdotes fizeram concertos no trecho acima do portão dos cavalos, cada um em frente à sua própria casa. Zadok, filho de Imer, fez concertos no trecho seguinte, em frente à sua própria casa. Semaías, filho de Secanias, e guarda do portão do leste, fez concertos no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte. Mesulão, filho de Berequias, fez concertos no trecho seguinte, em frente à sua própria casa. Malquias, membro da Associação dos Ourives, fez concertos no trecho seguinte, até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, que fica perto do portão de inspeção, e até a sala que fica no alto do ângulo da muralha. E os ourives e os comerciantes fizeram concertos entre a sala que fica no alto do ângulo da muralha e o portão das ovelhas. Capítulo 4. Assim que Sambalá ouviu que estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e muito aborrecido e começou a zombar dos judeus. E ele disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: O que esses judeus fracos estão fazendo? Acham que vão fazer isso sozinhos? Será que oferecerão sacrifícios? Terminarão a obra num só dia? Vão fazer reviver as pedras queimadas dentre os montes de entulho poeirento? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e disse: Até mesmo uma raposa conseguiria derrubar essa muralha de pedras que estão construindo se subisse nela. Ouve, ó nosso Deus, porque estamos sendo tratados com desprezo. Faz com que a zombaria deles volte sobre as suas próprias cabeças e que eles sejam levados cativos como despojo para uma terra estrangeira. Não ignores a sua culpa, nem deixes que o seu pecado seja apagado de diante de ti, pois eles insultaram os construtores. Então continuamos a construir a muralha. Fechamos todas as brechas e a reconstruímos até a metade da sua altura. E o povo continuou a trabalhar com dedicação. Assim que Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que o conserto das muralhas de Jerusalém estava avançando e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram muito irados. Todos eles conspiraram para vir lutar contra Jerusalém e causar confusão ali. Mas oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de vigia dia e noite para nos proteger contra eles. No entanto, alguns entre o povo de Judá diziam: Os trabalhadores estão esgotados e há entulho demais. Nós nunca conseguiremos reconstruir a muralha. E os nossos inimigos diziam: Antes que eles percebam ou nos vejam, entraremos bem no meio deles, vamos matá-los e parar a obra. Vez após vez, sempre que os judeus que moravam perto deles entravam na cidade, eles nos diziam: Eles nos atacarão de todos os lados. De modo que coloquei guardas nas partes mais baixas e desprotegidas atrás da muralha. Eu os posicionei divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Quando percebi que estavam com medo, fui imediatamente dizer aos nobres, aos subgovernadores e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se de Jeová, que é grande e inspira temor, e lutem por seus irmãos, seus filhos e suas filhas, suas esposas e seus lares. Depois que os nossos inimigos souberam que tínhamos descoberto o que eles estavam fazendo e que o verdadeiro Deus tinha frustrado os seus planos, todos nós voltamos a trabalhar na muralha. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e cotas de malha. E os príncipes apoiavam todos os da casa de Judá, que reconstruíam a muralha. Os carregadores faziam o trabalho com uma das mãos, e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores tinha uma espada na cintura enquanto trabalhava, e o homem que tocava a buzina ficava ao meu lado. Então eu disse aos nobres, aos subgovernadores e ao restante do povo: A obra é grande e extensa, e estamos espalhados ao longo da muralha, muito longe uns dos outros. Quando ouvirem o som da buzina, juntem-se a nós, onde estivermos. Nosso Deus lutará por nós. Assim continuávamos a trabalhar, enquanto a outra metade ficava com as lanças na mão, desde o raiar do dia até saírem as estrelas. Naquele tempo eu disse ao povo:
que todos os homens e seus ajudantes passem a noite em Jerusalém. À noite eles servirão como guardas para nós, e durante o dia trabalharão na obra. Por isso eu, meus irmãos, meus ajudantes e os guardas que me seguiam nunca tirávamos as vestes. Cada um ficava com a sua arma na mão direita.